Olá, tudo bem? Nesta aula iremos falar vamos estudar, sobre regra de três compostas, né? Lembrando que essas aulas aqui, para um concurso de Macaé. Na aula passada, vimos regra de três simples, no qual, na regra de três simples, tínhamos duas grandezas, três quantidades, e teríamos que achar uma quarta quantidade. Já na regra de três compostas, a gente trabalha com mais de duas grandezas. E pode haver mais de uma quantidade ali, mas sempre temos que achar apenas uma quantidade. Um ponto interessante nas regras de três compostas é que as grandezas podem ter relações diretamente proporcional e inversamente proporcional no mesmo problema. Você terá ali uma grandeza no qual tem uma incógnita, o valor que a gente quer encontrar, e mais duas outras ou três mais grandezas, no qual a relação que cada uma tem com essa incógnita ou com essa grandeza pode ser tanto inversamente proporcional como diretamente proporcional. Mas isso a gente vai ver através de exemplos. Isso vai ficar mais claro através da resolução de um problema. Mas vamos aqui fazer um resumo de como montar uma regra de três compostas. Isso a gente pode fazer através de 4 passos. Bem, o primeiro passo é semelhante à resolução, o que a gente fazia na regra de três simples, que é identificar as grandezas do problema. Que pode ser tempo, pode ser uma quantidade de algum objeto, pode ser velocidade, enfim. O segundo passo é analisar e identificar as relações de proporcionalidade entre as grandezas do problema e a incógnita. Ou a grandeza que está associada àquela incógnita que a gente quer calcular, quer descobrir qual é o valor dela. No terceiro passo, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que inverter a razão caso exista alguma grandeza inversamente proporcional em relação à incógnita. É claro que se não houver, se todas forem diretamente proporcional àquela grandeza relacionada à incógnita, a gente não vai precisar mexer em nada, não será necessário inverter nada. No quarto passo, a gente tem que montar a equação, deixando a grandeza que possui a incógnita no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. Primeiro membro da igualdade. E calcular o produto entre as demais que ficarão no segundo membro, ou seja, do outro lado da igualdade você coloca todas as razões ali, daquelas grandezas. Vamos ver como isso fica mais claro, aplicando esse espaço aqui, através de um exemplo. Nada melhor do que um exemplo, uma questãozinha simples, para ilustrar o que realmente devemos fazer. Então vamos lá, como exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo, é o seguinte. Sabendo que 4 pinturas levaria 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então, a gente pode colocar aqui, primeiro, é importante a gente ver qual é a grandeza que está relacionada à incógnita do problema. Ele quer saber o quê? O tempo. Essa é a grandeza. Então, a grandeza é tempo. Então, a gente já vai colocar aqui. Tempo. Show? A gente sempre coloca aqui na nossa tabelinha sempre a grandeza que está associada à nossa incógnita. Ok? A outra grandeza seria o número de pinturas, Pinturas. Muito bem. E a outra grandeza é o número de escolas. Vou colocar aqui escola. Então, o primeiro passo aqui, já foi realizado. Identificar as grandezas do problema, e claro, a gente não pode esquecer de colocar os valores aqui
que o problema nos dá. Quais são os valores que o problema nos dá? Aqui na coluna do tempo, ele me dá aqui 8 dias, né? E depois ele pergunta, essa é a primeira informação. E pintores, ele me dá 4, né? 4 pintores. E 6 escolas. Show? Na pergunta, né? Quanto tempo, isso é o que a gente quer descobrir. 8 pintores levariam para pintar 18 escolas. Então temos aqui a nossa tabela preenchida. Ok? Agora o que devemos fazer é o segundo passo. Analisar e identificar as relações de proporcionalidades entre as grandezas e a incógnita. A incógnita, obviamente, é esse aqui. A grandeza é tempo relacionado a essa incógnita aqui. Okay? Ele quer saber quanto tempo 8 pintores pintam 8 escolas. Sabendo que 8 dias é o tempo que leva para 4 pintores pintar 6 escolas. O que a gente tem que fazer aqui é analisar essa grandeza aqui em relação a essas aqui, separadamente. A gente precisa saber como elas estão correlacionadas. Então vamos lá. Vamos ver aqui tempo e pintura. O problema vai dizer o seguinte, ó. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias, 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Então, vocês concordam que se eu tivesse mais pintores aqui, eu demoraria menos tempo? Sim, né? Quanto mais gente trabalhando, né? Menos tempo eu vou levar para realizar aquela atividade, que no caso é pintar. Então a gente sabe aqui que quando a grandeza, ou seja, a quantidade de pintores aumenta, a quantidade de tempo necessário tende a o quê? A diminuir. Quando você vê uma grandeza aumentando e a outra diminuindo, né, por conta do aumento da quantidade de pintores, a quantidade de tempo diminui, então a gente diz que isso é uma relação de proporcionalidade inversamente proporcional. Então temos aí uma relação inversamente proporcional. É só você ver a setinha aqui, ó. Uma vai no sentido e a outra vai no sentido inverso. Daí a ideia de inversamento. Show? Agora, analisando, no caso do número de escolas, com o tempo, aí já muda um pouquinho. Você vai ver que se aumentar a quantidade de escolas para você pintar, né? Você vai ver que o tempo necessário tende a aumentar, né? Quanto mais escolas eu tenho que pintar, mais tempo eu vou levar para pintar. Entendeu? Acho que dá para entender esta relação, né? Quanto mais coisa eu tenho que fazer aqui, ó, mais tempo eu vou precisar para pintar essas quantidades de escolas. Se eu aumentei aqui de 6 para 18, necessariamente eu vou precisar de mais tempo. Beleza, então a gente já sabe aqui que quando o número de escolas aumenta, o tempo necessário deve aumentar. Então, se uma quantidade aumenta e a outra necessariamente tem que aumentar proporcionalmente, então temos uma relação diretamente proporcional. Então, o próximo passo aqui, agora que a gente já sabe qual é a relação de proporcionalidade de cada uma delas, é o quarto passo. Qual é o quarto passo? Que é montar a equação, deixando a grandeza que possui incógnita no primeiro membro. Então vamos lá, vamos seguir aqui esse passo. A grandeza que tem a incógnita é o tempo, então a gente vai colocar aqui.
8 sobre x. Show? Agora, a gente vai colocar as outras grandezas, tipo pintores. Só que pintores, a gente viu que a relação entre tempo, a quantidade de tempo e a quantidade de pintores, elas são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, a gente tem que fazer o que o terceiro passo já tínhamos dito. Inverter a razão caso exista alguma grandeza inversamente proporcional. Então a gente vai trocar a posição desse número. Ou seja, ao invés de colocar 4 sobre 8, a gente coloca 8 sobre 4. Então eu vou até colocar aqui para vocês verem que esse aqui se refere a essa coluna. Esse aqui se refere a essa coluna. Só que aqui a gente fez uma troca. Trocou 8 por 4 e 4 por 8. Trocamos de posição. Pelo fato deles serem inversamente proporcionais em relação à grandeza do tempo. Ou seja, quanto mais pintores, menos tempo leva. Então, inversamente. Quando é inversamente, a gente troca essas variáveis. Agora, o próximo passo é multiplicar. E está aqui, ó. Então, no primeiro membro da igualdade, eu coloquei 8 sobre x, que é o que o quarto passo indica, e calcular o produto entre as demais que ficarão no segundo. O produto entre essa razão aqui, né, 8 sobre 4 vezes 6 sobre 8. 6 sobre 18, desculpa. Por que eu não mudei aqui? Porque elas são diretamente proporcionais. Ou seja, o número de escolas é diretamente proporcional ao tempo necessário para pintar essas escolas. Quanto mais escolas eu tiver que pintar, mais tempo eu vou precisar. Então eu não mudo nada. Eu não mudo a posição disso daqui. Bom, agora é simples. É só a parte aritmética aqui, né? Então vamos lá, vamos repetir aqui, ó, 8 sobre x, e vamos fazer essas multiplicações aqui. Tem várias maneiras de você resolver isso. Uma delas é você já fazer a divisão de 8 por 4 e depois multiplicar. Então ficaria 2, não é isso? Porque 8 dividido por 4 é 2, vezes o 6 dividido por 18. Isso vai me dar 8 sobre x, 2 vezes 6 vai me dar 12 sobre 18. Ok? Então, multiplicamos cruzado aqui. Isso vai dar... Ups. Isso vai me dar 2 vezes x, 8 vezes 18. Eu tenho que isolar o meu x, né? Então, o 12 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 8 vezes 18. Dividido por 12. Podemos simplificar essa fração. Esse 18 e 12 aqui, a gente pode dividir eles por 2. Então vai ficar 8 vezes 9 dividido por 3. Isso aqui vai ficar 72. Ups. É claro que se fosse 10 aqui, né, seria 80, 10 vezes 8. Para ser 9 vezes 1, é a mesma coisa aqui, 80 menos 2, que dá 72. Isso vai dar
12. No caso aqui, o tempo ele é em dias, né? Então, nosso resultado deu 12 dias. E essa foi a nossa aula. Pegamos aqui um exemplo simples, ok? Sobre regra de três composta. E muito obrigado pela atenção. E até a próxima.